Já está na linha José Luiz Alqueres, que é engenheiro, ex-presidente da Light e também presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre a renovação das concessões de hidrelétricas. Alqueres, é uma oportunidade tanto para o governo promover uma grande mudança aí na área ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, porque as concessões, elas são dadas por longo prazo, em geral 30 anos, algumas 25 anos. E o que sucede é que quando se passou aquela lei em 95, todas elas que estavam vencidas foram prorrogadas por 20 anos. E agora, em 2015, portanto, existe aí alguma coisa como quase que metade da capacidade instalada do Brasil de hidrelétricas está com as suas concessões se vencendo. Então, pela lei, elas terão que ser licitadas e aí o governo pode fazer essa licitação de uma maneira mais ou menos favorável ao meio ambiente. Uhum. Você que tem uma grande vivência empresarial no setor público, quais são os entraves que existem aí nesse processo todo que não fazem com que o governo faça uma grande revolução nesse setor? Basicamente é o seguinte, essas hidrelétricas, elas foram concedidas e na medida que elas foram então definidas esse regime de concessão, havia esse prazo para que fosse amortizado o investimento de capital. Então, em tese, ao final desse período de concessão, elas, na realidade, a única coisa justificável de ser cobrada são as despesas de operação e manutenção, ou seja, uma hidrelétrica que, por exemplo, essas que andam sendo agora licitadas com tarifas da ordem de R$100, essas antigas, por megawatt-hora, essas antigas, elas poderiam ser licitadas agora com alguma coisa aí na base de, sei lá, R$10 ou R$15 por megawatt-hora, significando uma enorme redução do custo a ser imputado aos consumidores finais. Uhum. Esses estudos que nós temos sobre o meio ambiente, né, a hidrografia do país, eles são atualizados a ponto de a gente poder ter confiança neles e justamente dividir essa questão das hidrelétricas de forma correta? Eu acho que sim, porque eu comecei a trabalhar nesse setor nos anos 60, no início dos anos 60, e naquela época as séries históricas do ponto de vista de chuva e vazão do rio tinham em geral 30 anos, ou seja, eram relativamente curtas. Hoje, você imagina, você tem séries históricas que começaram em 1970 e vão até 2010. São 80 anos de observação que já permitem você ter uma melhor qualidade em todas essas séries hidrológicas e os comportamentos das bacias, o que será muito útil para uma nova regionalização dessas bacias. O que eu tenho defendido aí publicamente é que em vez de se prorrogue as concessões por aproveitamento, né? Represa de Furnas, represa de Jaguariúna, represa de São Simão, a gente faça por bacia, mas atribua ao concessionário da bacia grandes responsabilidades ambientais, ou seja, além da geração de energia, que vai ter muito recurso, ele será obrigado a cuidar das encostas para não haver erosão, supervisionar as ocupações mesmo do ponto de vista de habitação, para orientar os prefeitos que áreas ou não podem ser ocupadas ou que estão sujeitas a inundações, cuidar das captações e despejos industriais para que as águas do rio sejam preservadas. Então, o que eu proponho é que ao fazer a concessão por bacia, a gente entre numa época que a coisa mais importante seja a preservação do meio ambiente de cada bacia hidrográfica e não a exploração econômica da água só. Mas você defende que essa concessão ela aconteça em todas as bacias ou, por exemplo, o Rio São Francisco, você acha que deveria ser privatizado também? Eu não digo que seja privatizada, nenhuma delas. Eu acho que elas podem ser. O que eu acho que é importante primeiro, é que a gente defina que seja concessão. Porque o Rio São Francisco,
é uma concessão dada a uma empresa pública, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. No caso do São Francisco, eu tipicamente sempre defendi que fosse mantida como uma concessão pública pela enorme complexidade social daquela área. Agora, isso não é o caso de muitas outras áreas, onde eu vejo um grande vantagem o envolvimento da iniciativa privada no negócio de gestão ambiental das concessões. Eu teria certeza que o que a gente experimentou aqui no Vale do Piabanha e do Paraíba do Sul, nessas chuvas, não teria ocorrido se tivéssemos empresas que decididamente, por exemplo, não mandariam desligar os aparelhos de previsão climatológica e não se omitiriam em informar o público, como a gente está assistindo impunemente através de órgãos da área pública. Verdade. Sob certo ponto de vista, Alqueires, você acredita que esse modelo que você está propondo, sugerindo, né, facilitaria as obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento? Eu acho que sim, ele é um modelo compatível com as obras do PAC, ele é um modelo moderno, principalmente porque ele, que eu advogo, é que ele seja implantado com uma posição muito clara junto ao Ministério Público, porque eu acho que para cada uma dessas autoridades de bacia deve haver claramente designado um procurador do Ministério Público para ser assim uma espécie do ombudsman da população daquela região. Eu acho que mudou. Hoje em dia a terra ela é muito limitada, o recurso é muito escasso, as pessoas compartilham de um bem natural de uma forma muito intensa. Não é mais aquele negócio quando a gente estudava na faculdade. O ar é um bem livre. Hoje não existem mais bem livres, porque o próprio ar, se ele considera um bem livre, todo mundo se julga no direito de poluí-lo à vontade. Eu acho que nós estamos entrando numa outra fase em termos da economia, e as concessões por bacias é um grande avanço e uma grande contribuição à manutenção da qualidade ambiental. Mas diante desse avanço que você está propondo, como é que fica a questão da legislação? Você acha que ela tem acompanhado também? Eu acho que a legislação precisa ajustes, mas não são grandes coisas. A primeira coisa é a gente dividir o Brasil em cerca de 200 a 250 bacias, vamos chamar assim, ou subbacias hidrográficas. Isso pode ser feito, existem todos os elementos, a Eletrobras tem condição, a Agência Nacional de Águas tem condição. No segundo momento, aí você vê dentro de cada uma dessas bacias que hidrelétricas já existem e vê qual a que tem a concessão mais longa a vencer, prorroga as demais para aquele prazo. Então, por exemplo, numa determinada bacia, pode ser que você tenha que prorrogar as concessões até o ano, não de 2015, 2023, na outra, no ano 2020, no outro 2015 mesmo. Aí, na medida que forem vencendo, você vai licitando e atribuindo a esse concessionário esse novo conjunto de obrigações que eu estou dizendo. Elas implicarão num custo maior para esses concessionários, não há a menor dúvida. Por outro lado, as grandes obras de energia já estarão amortizadas, então há espaço, sem comprometer o custo da energia elétrica muito, em vez de ser R$20, vai ser 30 ou 40, enfim, 50, mas de qualquer maneira vai ser a metade do que estão saindo as últimas licitações, e com isso essas autoridades terão dinheiro e recursos e competência para poderem tratar adequadamente do meio ambiente nessas diferentes regiões do país. E Alqueires, pela sua experiência, você acredita que a presidente Dilma, né, o governo federal como um todo, vai ter coragem, condições de alterar esse modelo da forma que você está propondo? Esse modelo é de muito gosto, digamos assim, do pessoal da área ambiental. Eu já tive contatos no Ministério do Meio Ambiente
Ele é um modelo também de muito gosto do Ministério da Integração Nacional, agora com o ministro Fernando Coelho. Agora, na área de Minas e Energia, ele esbarra com todas essas questões econômicas. E eu não conheço a posição do Ministério. A ministra Dilma, ela conhece e pediu que fossem feitos estudos mais aprofundados sobre essa viabilidade. É o que eu sei só. Muito bem. Eu conversei aqui no Show da Notícia com o engenheiro José Luiz Alqueires, que é ex-presidente da Light, que é a Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, uma das companhias, e também tem vivência empresarial no setor público e também é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Alqueires, muito obrigado pela entrevista, até a próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado, Maurício.